Olá, minhas pérolas do deserto. Chegou o momento do terceiro episódio do nosso podcast, o maior podcast das Arábias, o Shakeflix. Mas para você entender qual é o tema do nosso vídeo de hoje, eu vou jogar aqui uma pergunta para vocês. Deixe nos comentários. Você se encaixaria no perfil das Habibits que podem se tornar uma vítima do golpe dos falsos árabes? Eu trouxe aqui para vocês verem uma lâmpada. Essa lâmpada aqui, ó. Até vou pedir para a produção, para o Thiago, focar aqui nessa lâmpada. Vocês já vão entender o porquê dessa lâmpada. É sedutora, né? Então, muitas pérolas do deserto, muitas Habibits, têm um sonho de que cresceu também, né, através dos desenhos, do cinema, de que a lâmpada encantada, a lâmpada do Aladim, que se ao esfregar a lâmpada, vai sair dessa lâmpada um gênio, e esse gênio vai proporcionar para você fazer 3 pedidos. Se você fosse fazer um pedido, qual deles você faria? Casar com um árabe? Casar com um muçulmano? Este foi a intenção, o sonho que uma seguidora nas redes sociais compartilhou com a gente, comigo nas minhas redes sociais, a história dela. Então ela esfregou a lâmpada do Aladim, só que não apareceu o gênio da lâmpada. O que apareceu nesse gênio da lâmpada? Olha só, pasmem, um lindo roedor. O que esse lindo roedor tem a ver com a lâmpada do Aladim? É isso que você vai acompanhar também no episódio de hoje. Fique até o final que você vai se surpreender. E para isto, nesse terceiro episódio, eu conto com um time aqui, as meninas do Jô. Não é aquele Jô da TV, mas aqui as meninas do Joseph. Na mesa, eu vou contar com a participação da psicóloga especialista em imigração, que é a Bárbara Ruth. Obrigado, Bárbara, por fazer parte aqui do nosso terceiro episódio. Então, ela vai explicar a visão dela como profissional e vai explicar direitinho como que é o perfil das vítimas, né? Das mulheres que caem em golpes. Será que é fácil mudar para um outro país? Para um país árabe? Então, o papo vai render, né? E somado a isso, nós temos aqui a nossa também veterana, a nossa neuropsicóloga também, a Sueli, que também vai explicar, vai fazer uma introdução a respeito da sexualidade feminina. Obrigado, Sueli, pela sua participação, tá? Prazer. Mais uma vez, arrasando aqui no nosso podcast. E também vamos ter a participação da nossa atriz, que é a Sueli, que hoje vai representar a história de uma seguidora da Bia. Lembrando que Bia é um nome fictício, mas a história é baseada em casos reais. Você vai se surpreender com a história da seguidora Bia. A Soninha vai falar. Soninha, perdão. A Soninha, né? Sim. Que vai representar a Bia. Mas, mais uma vez, obrigado, meninas, né, por fazer parte aqui da nossa roda de conversa. Vamos lá, então. Começando, então, Bárbara. Muitas brasileiras, hoje em dia, vem se envolvendo, se relacionando com árabe, ou com homem na internet que se apresenta a ser árabe, né? Sim. Lembrando, minhas pérolas do deserto, que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Então tem essa grande diferença. Se você ainda não sabe qual é a diferença de um para o outro, só me acompanhar nas redes sociais e assistir o primeiro episódio ou o segundo episódio, e também tive a participação do podcast do Capivara Talk, que é gravado, inclusive, aqui no estúdio Digicast, e lá também eu expliquei a diferença de homem árabe, muçulmano, e o homem árabe que não é muçulmano. Mas vamos lá. Muitas brasileiras, elas vêm se relacionando com homem na internet que se apresentam ser árabe. Ou não falam nada, ou utilizam do idioma árabe, né, do dialeto árabe, e isso seduz. Alguns utilizam dinheiros falsos, né? Sim. Dólares norte-americanos, para chamar atenção, dar aquela ideia de que eu sou bem-sucedido, eu tenho uma vida próspera, né? Sim. Então, o que eu venho percebendo?
que tem um ditado popular árabe que diz o seguinte, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, sim, o que vem acontecendo? Essa movimentação nas redes sociais. Nos países árabes, né, tem muitos homens que não estão satisfeitos com a sua realidade econômica. Então, ou seja, não tem uma vida próspera, muitas vezes não tem trabalho. Então, eles querem escalar para poder sair do seu país, sair e fugir dessa realidade. Uhum. Como Deus não une pessoas e une propósitos, existem também, daí, gostaria que você explicasse se isso é verídico ou não, me corrija se eu estiver errado, que tem muitas brasileiras que também não estão satisfeitas com a sua história de vida, sua realidade econômica, e que acaba depositando, transferindo essa responsabilidade para um homem árabe, sonhando e achando que vai o quê? Mudar de vida. Né? Sim. E aí que a história começa a ficar interessante, porque elas não estudam, assim como eu falei também na minha participação no podcast no Capivara Talk, e aqui também cheguei a comentar, as brasileiras elas não estudam, né, sobre a cultura, simplesmente elas se jogam em cima daquela história sem saber as consequências daquilo lá, né? Uhum. Então diga para nós aqui na mesa e para quem está nos assistindo, qual é o perfil dessas vítimas, né? Das brasileiras que você bate o olho ou quando ela for fazer uma entrevista no consulado para pedir um visto, né? Ou pedir para entrar no país e ali o agente consular ele já vai identificar que alguma coisa errada tem. Fala um pouquinho para nós. Qual é o perfil dessas vítimas? Uhum. O perfil dessas vítimas geralmente se encaixa exatamente nisso que você falou. São pessoas mulheres, né, que geralmente estão numa situação de vulnerabilidade emocional muito grande, numa fragilidade emocional, que tem uma vida difícil, muitas vezes já vem de uma história, de uma família que já não teve uma vida fácil. E então, elas acabam, muitas vezes, estando mais suscetíveis a cair num certo tipo de ilusão. E, como você falou, esse mundo árabe, ele é sedutor, ele é misterioso, ele é algo que a gente não conhece. E muitas vezes isso acaba seduzindo uma pessoa que está numa situação mais frágil, mais vulnerável. E aí, essa questão que você falou, a pessoa que vai fazer uma entrevista de um visto, você consegue perceber, porque é uma história, às vezes, eu tô indo conhecer meu namorado. Tá, mas e como é que é esse teu namorado? Vocês se conhecem? Há quanto tempo vocês se relacionam? Eu só conheço online, né? Nunca vi, não conversei pessoalmente com a pessoa, só converso por mensagens. E aí você já percebe que, poxa, pode ser que tenha algo estranho aí. E aí, por que essa mulher tá saindo do Brasil? E muitas vezes elas acabam se encontram em uma situação muito complicada se elas realmente chegam a ir para um país desses. Acabam até, às vezes, em situação que a gente pode configurar assim como tráfico humano. Olha, então, sério. Por isso que é muito importante, até eu vou falar da terapia em si, né? Uhum. De ter um autoconhecimento das pessoas realmente estarem, como vocês já falaram nos episódios anteriores, estarem completas por si mesmas antes de entrar em uma relação. Uhum. Então, acho que isso são alguns pontos muito, muito importantes nessa situação. Porque o agente consular, ele, nessa entrevista, ele vai sondar, claro, são treinados para isso, então não queiram inventar historinhas, né, para o agente consular. É assim que fala, né? Agente consular, né? Eu acho sim. O agente consular inventar historinhas para cima deles só para conseguir sair do país, né? Eles conseguem perceber, eles são muito bem treinados, né? Então, assim, Sueli, de acordo com o que a Bárbara, né, que é a nossa especialista em imigração, falou, essa carência, igual você comentou no episódio 2, essa carência que elas têm de ir em busca, de depositar, né, essa responsabilidade em cima do outro, é uma coisa muito séria isso daí, né? Com certeza, com certeza. É uma coisa muito séria, porque, como você falou no episódio 2 e também no primeiro episódio, precisa ser para depois ter. Elas estão fazendo um movimento inverso. Ser para depois estar. Estar, né? Não é ter. Então, elas querem ter e depois, né? Fala um pouquinho mais, reforça isso pra gente. No sentido dessa busca que você está falando, né? Sim, Nessa busca de
sempre eu percebo que a gente sempre está julgando a responsabilidade sempre no outro, Uhum. né? Quando eu, como ela falou, né? A questão do autoconhecimento. Quando eu não tenho esse autoconhecimento do ser pessoa no mundo, do meu papel no mundo, eu sempre vou buscar no outro essa completude de eu ser como pessoa. Então, o outro passa a ser algo externo a mim que eu busco a me completar no outro, né? Uhum. E o ser humano, ele é um ser que sempre está à procura, né? À procura do amor, à procura do servir. Ele sempre está nessa procura, constantemente, né? E quando a gente só está no externo e não busca um autoconhecimento de completude, de ser pessoa, e para depois estar com o outro, a gente se perde totalmente, porque a gente vai, como ela disse, na carência. Né? Aquilo que falta em mim eu busco no outro, né? Aquilo que eu não tenho eu vou me buscar para me completar no outro. Uhum. E quando a gente não precisa, né, disso, a gente precisa ter autoconhecimento. Quando a gente está na carência, a gente voltar mais para dentro, né? Para compreender o porquê que está aquele vazio existencial dentro de mim, né? Por que eu estou sentindo esse vazio? O vazio é meu, né? Então eu não posso buscar no outro como um objeto. O outro passa a ser um objeto. Eu procuro um outro como meio para um determinado fim, né? E esse outro ele não é um objeto, ele é uma pessoa. Né? Então, a gente ter essa compreensão também, a gente agrega valores no ser pessoa e na completude também de estar com o outro. Né? Eu preciso estar bem comigo e não só ir na procura desse outro para me completar. Né? E ter o cuidado de quando eu vou à procura, como que eu estou dentro de mim? Eu estou bem? Eu estou indo porque está uma falta? Eu estou indo para colocar alguém no lugar daquela pessoa que eu perdi dentro de mim, né? Eu estou no luto, então eu vou buscar uma pessoa para preencher esse luto que eu não estou conseguindo elaborar, ressignificar nesse momento. Aceitar, né? Aceitar, né? Então, a gente tem que ter o maior cuidado em que momento eu estou indo à procura. Porque a outra pessoa eu tenho que colocar que eu tenho que ir pela via do amor, né? Do cuidado, do respeito com o outro, né? Eu gosto muito de trabalhar na clínica Catride, do amor, do cuidado e o respeito, porque é nessa via da completude do amor, desse cuidado, que eu cuido de mim, que eu me respeito e eu vou inteira para o outro, eu não vou pela metade, como eu disse, a gente não é a metade, a gente é a laranja toda, né? Então, eu preciso estar inteira comigo mesmo, eu preciso ter esse autoconhecimento para depois eu procurar alguém, porque senão o outro vai ser um objeto para mim. Um objeto para mim ter uma vida melhor financeira, né? Um objeto para mim ter alguém ao meu lado, porque eu não sei viver na solitude, né? Então eu vou buscar no outro, e assim a gente vai se modelando sempre em função do outro, quando na verdade a gente precisa saber que o outro ele vem para completar, ele vem para somar, né? A minha existência como pessoa, como ser humano. Mas eu preciso existir, eu preciso ser também. As pessoas elas estão perdidas, né? Elas estão precisando de ajuda, por isso que esse é o propósito do nosso podcast, que é trazer à mesa esse debate, essa discussão mesmo, para vocês refletirem, para vocês pensarem. Em casa também, né? Chama aí as pessoas de sua extrema confiança para você debater, para você falar sobre o assunto. Transforme aí a sua sala também, de estar, ou a sua cozinha, o seu momento do jantar, né? Numa mesa do podcast do Shakeflix. Faça disso algo rotineiro para vocês debaterem, porque isso vai ajudar vocês a entenderem como pessoa, né? Aceitar certas situações que a vida acaba impondo sobre a gente. Ninguém está livre disso, né? Porque a vida é feita de desafios.
Porém, precisa buscar ajuda em lugares certos. Então, aqui no nosso podcast no Shakeflix, o maior podcast das Arábias, a gente traz profissionais de alto gabarito, como, né, aqui a psicóloga especialista em imigração, a Bárbara, a neuropsicóloga, né, a Sueli, a nossa atriz e também psicopedagoga, a Soninha, entre outros convidados, né? Eles vêm participar para contribuir e ajudar vocês a entenderem sobre isso. A nossa doutora Sueli disse algo que achei interessante, Bárbara, que seria aquela questão da questão financeira. Né? A gente percebe muito que brasileiras não estão satisfeitas com a sua realidade de vida. Como eu disse já em outras entrevistas, e aqui também no Shakeflix, as brasileiras não têm esse hábito, essa cultura de estudar. Isso, infelizmente, é cultural. E quando resolve escolher aprender, se aprofundar sobre o assunto, acaba acreditando em pessoas que não têm o domínio sobre aquele assunto. Sim. E aí começa a fazer as pesquisas aleatoriamente no TikTok, no Google, né? No Dr. Google, né? A tecnologia veio para ajudar, mas tem que saber usar, né? A tecnologia a seu favor. Nem tudo que está na internet é verídico, é real. Então essa é uma das preocupações aqui do Shakeflix, é trazer profissionais, né? E não eu vim aqui falar sobre o assunto porque eu li em algum lugar, né? Uhum. Então, mais uma vez, shukran, né? Muita gratidão por vocês terem aberto esse espacinho do dia de vocês, da agenda de vocês para vir aqui, né? Inclusive, aqui na tela vai aparecer o Instagram das nossas participantes. Qualquer dúvida que vocês precisarem, sigam ela nas redes sociais. Precisar, manda um direct, né? Uma DM, façam perguntas. Se algo que você ouviu, você se identificou, chame elas nas redes sociais, no privado, que elas vão te atender prontamente, de forma carinhosamente, né? Falando. Então, assim, nós percebemos, Bárbara, que muitas brasileiras não têm o fator de estudar, não estudam, não vão atrás das informações, não se apoiam em quem está disposto em querer ajudar. Então, já se inscreva no canal, dê esse joinha, compartilhe esse vídeo para quem está precisando. Certamente, nesse momento, uma pérola do deserto, uma Habibit, está passando por essa situação, por esses apuros, né? Então, assim, como você disse, tem a questão do relacionamento online. Sim. Então, o agente consular, ele vai perguntar, como você falou, né? Ele vai perguntar, você já se conhece, já se viram alguma vez? Então, como que eles estando lá e não têm condições financeiras, porque homens de países mais humildes, financeiramente, né? Falando, que é o Egito, Marrocos, entre outros que tem. Ele não tem como comprovar renda para poder fazer um turismo, por exemplo. Nós sabemos que turismo não é uma coisa barata. Sim. Turismo é uma coisa que hoje, depois da pandemia, tornou-se questão de luxo, né? É uma questão de o acesso ao turismo e ter acesso a uma outra cultura que não seja na internet, tornou-se uma coisa para poucos, uma coisa seletiva. Passagem aérea, né? Na estratosfera também é impossível você bancar um valor desse. Então, se a regra desse jogo está caminhando por esse lado, ele não consegue e ele quer escalar para fugir daquela situação dele lá. Então, muitas vezes ele não tem trabalho, muitas vezes ele joga a esperança dele em cima de uma brasileira, porque sabe que as brasileiras têm essa lacuna, essa fragilidade, não digo falha, né? Mas tem esse buraco em que eles conseguem entrar na mente. Entra no que a doutora Sueli falou, dessa questão de não se conhecer, de não se aceitar e não aceitar a sua realidade. Porém, alguns países do Oriente Médio, por conta do passaporte brasileiro, não precisa de fazer essa entrevista num consulado. Sim. Simplesmente compra passagem e vai. Um tempo atrás tinha a tal famosa carta convite. Muitas brasileiras se arriscavam mandando essa carta convite. Essa carta convite seria... Hoje muitos países já não estão aceitando mais isso. Mas essa tal carta convite, ela é segura? O que você pode orientar as brasileiras com relação a se arriscar tanto por alguém
que nunca que não viu, conhece, que não sim. conhece. A gente tem os dois lados. A gente tem o lado da brasileira querendo sair do Brasil, buscar uma nova vida no exterior, e a gente tem esse outro lado da brasileira que traz alguém para dentro do Brasil. E é aí que entra essa questão. Do que você falou da brasileira não necessariamente estudar, é muito importante num momento em que você começa a se envolver com uma pessoa de outra cultura, você ir atrás dessa cultura, você entender, tanto se for para você sair do Brasil e ir para outro lugar, quanto se for para você trazer alguém para dentro do Brasil através de uma carta convite. É importante você pesquisar sobre a cultura, sobre os costumes dessas pessoas, quais são os hábitos dessa cultura, como que eles vivem, o que é normal até para um casamento. Porque a gente sabe que na cultura árabe, o casamento não é como ele acontece aqui. Não é, vamos namorar, se apaixonar e vamos casar. Não, é uma outra ordem que as coisas seguem nessa cultura. E aí também entra essa questão do perfil da vítima, que às vezes é uma pessoa que está mais fragilizada, que está mais emocionalmente realmente desestabilizada, e ela não enxerga isso, ela não percebe que não é do perfil da cultura árabe se relacionar, por exemplo, com uma mulher divorciada que já tem um filho. Isso aqui no Brasil é normal, é super tranquilo, a gente aceita, não tem problema nenhum, mas na cultura deles não é bem visto. E então, quando tem alguém ali online, você se encaixa nesse perfil, você tá ali apaixonada, você tá encantada com as promessas, com as juras de amor daquela pessoa, você acaba realmente aceitando isso. E isso pode sim ser muito perigoso, tanto de você ir de encontro com essa pessoa ou trazer essa pessoa pra cá. Porque você não conhece, a pessoa vai chegar aqui, você não sabe o que ela vai fazer e você vai ser responsável por ela. No contexto da carta convite, você se responsabiliza pela pessoa aqui no país. E então isso é muito perigoso. E outra coisa que a maioria das brasileiras, dos brasileiros no geral, não sabe é do valor do nosso passaporte. Ele é um passaporte muito valioso e muitas pessoas se interessam nele. E então, às vezes, querem casar com uma brasileira para ter esse passaporte, porque a gente sabe que tem vários países do Oriente Médio, árabes, que estão numa situação política e econômica muito complicada também, e as pessoas realmente querem sair de lá. Então, elas acabam também se envolvendo. Às vezes, esse também é o golpe do casamento, né? Então, eles vão lá, eles se casam com você, mas é para talvez sair dessa realidade também. Então, por isso que é importante você estudar, você pesquisar, você entender as culturas, as tradições dessas pessoas e entender se aquilo que está acontecendo com você é algo que faz sentido dentro desse contexto, dentro dessa cultura, porque muitas vezes não faz. Né? E você acaba realmente sendo levada por essa ilusão. E isso é muito perigoso. Perigoso. Sim. E daí pode vir a acontecer, igual você chegou a comentar no início do nosso bate-papo de hoje. Muitas acabam indo para um viés de um tráfico, né? Sim, porque a definição de tráfico é você ser tirado do lugar que você está à força, que isso é... a minoria dos tráficos é aquele que a gente vê nos filmes, daquele sequestro, que a pessoa é jogada num porta-mala de um carro e levam embora. A maioria, as pessoas, elas vão por vontade própria, através de um aliciador. E aí, muitas vezes, as mulheres acabam se casando mesmo com um homem árabe, vão para lá, e lá elas se encontram em que situação? Elas servem as pessoas da casa, precisam cozinhar, precisam limpar a casa e ainda servir sexualmente ao homem. Elas não têm liberdade para sair de casa, elas perdem as suas roupas, elas são obrigadas a usar roupas que não são da nossa cultura, não podem sair de casa sozinhas, e isso já configura uma situação de tráfico, se você está preso num local contra sua vontade, sem a possibilidade de sair de lá. Né? Perigo isso. isso. É muito perigoso. Perigo. E falando de casamento, já que, né, a doutora Bárbara também comentou sobre o casamento, vai de encontro, né, com esse pequeno roedor que está aqui me acompanhando no nosso bate-papo. O que tem a ver esse pequeno, inofensivo, bonitinho, até bonitinho, né? Esse pequeno roedor que está aqui. O que tem a ver com a história da Bia, que é a nossa seguidora, lembrando que Beatriz é um nome fictício, porém a história é fatos reais. Para isso, vamos contar ali com a participação da nossa atriz e psicopedagoga também, a Soninha, que vai representar. Preste atenção, minhas pérolas do deserto, nessa história. Com você então, Bia.
Meu nome é Bia, eu sou uma antropóloga cultural, muito estudiosa, anos estudando culturas, diversas culturas, enfim, em diversos corredores de universidades, de escolas. E a minha história é essa aqui. Entre noites, vagando pela casa após ter estudado, conheci pelas redes sociais um árabe, se dizia árabe, de Dubai, Hamad. Seu nome era Hamad. Muito educado, muito inteligente. Nossas conversas rendiam horas pela internet. E eu, na solidão da noite, acabei me envolvendo com aquele papo daquela pessoa tão culta, porque ele também era um empresário e também trabalhava em Dubai, e ele me mostrou um outro lado dessa cultura que eu achava muito interessante, apesar de ter estudado bastante sobre ela. Mas nada como conversar com uma pessoa de dentro do país ali, para eu estar mais atenta, mais conhecedora da sua cultura, enfim. E ele, com toda a gentileza, com toda a educação, ele começou a me envolver. E eu cada vez estava mais envolvida naquele bate-papo, nas nossas conversas, todas conversas muito produtivas, porque ele era do ramo de restaurantes, lá em Dubai. E eu também me interesso muito por culinária, pela parte da gastronomia de diversos países, e principalmente da cozinha árabe, que é uma cultura que me atrai muito. Nessas nossas conversas, nós acabamos nos envolvendo afetivamente. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu recebi um convite de casamento para eu ir até Dubai para me desposar com o Hamad. E o que eu fiz? Eu já trabalhava, minha vida era só trabalhar, né? Já tinha uma certa quantia de dinheiro guardada, porque como eu era sozinha, não tinha muitos gastos, enfim. Nossa, já estava apaixonada também, achei uma oportunidade maravilhosa para estar indo para Dubai, aquela cidade luz dos sonhos. Achei aquilo encantador. Depois de meses, então, de relacionamento, né, acabei me desvencilhando dos meus contratos profissionais, né, como eu já tinha uma quantia boa em dinheiro. Então, para mim, foi mais fácil sair aqui do país, porque eu já estava indo com um compromisso de casamento para Dubai, porque o Hamad já havia me falado que estava me aguardando e estava tudo me esperando. Restaurante maravilhoso, que ele me mostrava pelas fotos, né, a cidade deslumbrante. Eu fiquei encantada com tudo aquilo que estava ao meu redor, porque, além de estudiosa, eu ia viver aquela aventura, eu ia viver realmente naquela cultura que eu tanto almejei e que eu admirava muito. E assim foi. Eu fui para Dubai. Chegando lá, conheci o Hamad, realmente. Conheci o Hamad, ele era do ramo de restaurante, sim. Ele me levou para conhecer o restaurante dele, mas o restaurante dele não ficava num ponto turístico de Dubai. Ele ficava num ponto bem mais afastado de Dubai. Um restaurante bem mais humilde do que ele me mostrava nas fotos, nos vídeos. Era um restaurante bem aquém. Mas eu estava encantada com tudo, pois eu estava em Dubai, com o meu amor. Então, para mim estava tudo ótimo. Só que alguma coisa no olhar dele, eu achava com muita pressa, alguma coisa. Ele queria assim, apressar muitas coisas e logo já foi se atropelando, né? Já foi, né, querendo adiantar os papéis para conseguir logo, para a gente casar, enfim. E nesse meio tempo eu já também fui conhecendo ali o restaurante, um pouco da cultura, experimentei algumas especiarias, achei algumas coisas muito diferentes das que eu havia estudado, uma comida meia escura, uma tonalidade meia terrosa. Achei tudo muito estranho, mas e eu questionando ao Hamad, ele falou que não, que aquilo era normal, que aquela comida era assim mesmo,
que ela era feita porque eles usavam especiarias da família, que era uma coisa de tradição, aquela comida feita daquela maneira, e que era a receita que já vinha de anos da família dele. Então, né, e quem era eu para discutir ali com ele, porque ele era do ramo e da família, enfim, eu simplesmente me calei e, né, só ficava observando e atenta a tudo ali, mas eu notei que alguma coisa não estava certa. Aí foi que, nos dias seguintes, nós já nos casamos, né, e eu já estava fazendo parte da sua vida como sua esposa. E nesse inteirinho, ele falou para mim: agora que você é minha esposa, eu quero te mostrar a realidade da minha tradição. E nós vamos viajar agora. Nós vamos para a minha terra real, a minha terra, da onde eu nasci, da onde eu cresci. Nós vamos para Nova Delhi, porque é lá que é minha cultura mesmo, lá que você vai conhecer a minha família mesmo, todos os meus antepassados. Nós vamos para Nova Delhi. E lá nós seguimos para Nova Delhi. Eu já com ele, né, casada, tudo certinho, fomos para Nova Delhi. Quando cheguei com ele em Nova Delhi, esse homem simplesmente, ele se transformou. Aquele olhar doce que ele tinha, quando ele me tratava pelos vídeos, pelas nossas chamadas ali, simplesmente ele modificou. Seu olhar ficou frio, um olhar sério, penetrante, completamente diferente daquele Hamad que eu conheci. E aí fomos conhecer a cidade, uma cidade completamente diferente de Dubai em todos os aspectos. Dubai, aquela cidade de luz, linda, luxuosa. Eu fui parar em Nova Delhi, uma cidade muito suja, uma cidade feia, uma cidade com construções muito arcaicas, um povo que a higiene, assim, precária. Eu fiquei, assim, apavorada. Só que eu estava com ele e ele estava, assim, radiante, porque ele estava me mostrando a cidade dele, a cultura dele, que era aquela ali. E ali ficamos alguns dias e ele me levou para conhecer um templo. Eu pensei, nossa, estava conhecendo porque tudo para mim era novo. Apesar de eu ter estudado, apesar de eu ter visto várias coisas, mas ali ao vivo e na real era muito diferente. Tudo é muito diferente. E ele me levou nesse templo. O templo era um lugar assim, na vista, muito luxuosa, todo de mármore, com dourado, lindo, escadarias maravilhosas. Subimos aquela escadaria, ele me levou já com aquela cara dele, com aquele olhar que para mim já estava muito diferente. Chegando lá, tudo eu observava, porque eu sempre tive esse costume de observar, de olhar, de pegar as coisas minuciosamente, porque como uma boa estudiosa, tudo para mim eu tinha que levar para o meu intelecto, eu queria aprender tudo. E naquele momento, eu simplesmente olhei para um canto e eu vi um movimento rápido. Rápido correu para perto de mim, um lance rápido assim. Daí quando eu olhei, eu vi rato. Mas eu não vi um rato. Eu vi dezenas de ratos. Muitos ratos. Eu fiquei apavorada. Eram muitos ratos. E era um templo muito grande e onde as comidas eram colocadas todas no chão. E aqueles roedores corriam entre aquelas comidas e corriam entre as pernas da gente, subindo nas roupas. Eu estava em pânico, eu estava apavorada. E o Hamad só me olhava com aquele olhar de censura. E eu cheguei para ele apavorada, assim, pedindo quase socorro. Eu estava assim, achando aquele lugar assim terrível, horrível. Aí ele falou: agora nós vamos comer com os ratos. Eu falei: o quê? Comer com os ratos? Daí ele falou: sim,
Porque aqui o rato é um animal sagrado. Aquele templo não tinha ratos. Aquele templo era dos ratos. O templo era deles. Eles eram parte do templo. Era para eles. Então, eles faziam parte de todo aquele ambiente. E eu falei para ele que eu não iria comer. Não iria sentar ao chão ali para comer. Que eu não iria. Aí ele me puxou pelo meu braço, na mesma hora, com aquele olhar frio, e falou: você vai sentar aqui e vai comer junto com os ratos, porque é minha cultura, e você não vai me fazer desfeita perante a minha comunidade. Eu não vou ficar aqui levando olhares dos meus, porque você não vai comer junto com eles. Você vai comer, sim. Você pode sentar e vai comer. E me puxou pro chão. E eu tive que ficar no chão, sentada, com aqueles roedores, subindo por cima de mim, mas eu não queria comer. Eu me recusava a comer. Eu não podia comer aquilo, porque eu tinha nojo. Aí, mais ainda, ele me pegou e falou: se você não comer, você não sabe o que vai te acontecer. Porque aqui nós temos as nossas leis. E aqui ainda existem tribos canibais. E você não sabe o que pode te acontecer. Você pode simplesmente sumir desse mundo sem ninguém te encontrar nunca mais. Você está me ouvindo? Nunca mais vão te encontrar. E eu simplesmente tive que me ajoelhar e tentar comer alguma coisa, porque senão eu estava sabendo o que iria ser de mim. O que eu poderia fazer se eu estava casada, longe de tudo, e ainda ameaçada? Então, eu não tinha o que fazer. Sendo que aqueles roedores, a partir daquele dia, iam ser os meus guardiões. E isso foi apenas o começo da minha vida em Nova Delhi. Foi só o começo. Que história, hein, meninas? Chocante. Chocante. Viram só o porquê Chocante. agora a relação desse dócil roedor que está aqui. O microfone. Claro que esse aqui, né, é brinquedo, não é um roedor de verdade. Mas viram só a gravidade, né? Vamos analisar. Parabéns, né, a Soninha, pela interpretação, por trazer aqui para o nosso bate-papo a história de uma seguidora que realmente viveu. Vocês viram, doutoras, que nesse caso a Beatriz, ela era professora universitária. Então, ou seja, ela não tinha assim, poucas instruções. Ela tinha o hábito e a cultura de estudar. Ela buscava conhecimento, né? Buscava conhecimento. E mesmo assim, ela acabou caindo num golpe. Acabou se relacionando com alguém, lembrando que em Dubai existem muitos imigrantes indianos, porque a situação econômica e política da Índia também não é favorável, não é legal, então muitos saem. Até mesmo os indianos falam que Dubai é um estado pertencente à Índia, porque tem muitos indianos vivendo, morando, que saíram da Índia e foram para Dubai em busca de uma vida melhor. Porque é mais próximo, os países ali são mais próximos, geograficamente falando, é mais barato para eles saírem, não precisa atravessar o oceano, então acaba se tornando viável para isso. Da mesma forma que brasileiro também diz que Flórida é um estado do Brasil, porque tem muitos brasileiros morando na Flórida. Então tem essa analogia, essa brincadeira lá também, onde os indianos falam que Dubai é um estado da Índia. Por isso que acaba tendo esse estímulo. Vocês viram, meninas, assim, que história horripilante ter que... Na Índia nós sabemos que os animais são vistos como encarnação ou reencarnação de entes queridos, né? Próximos. Então eles acreditam muito que os animais, como por exemplo a vaca é sagrada, agora esse templo dos ratos, dos roedores, então eles acreditam que devem agradá-los, devem tratá-los bem, porque pode ser a reencarnação de algum ente, de alguma pessoa próxima, né, que acabou fazendo aí o arrasta para cima, acabou indo.
Viu que só? Como lidar com essa situação, com esse trauma dessas pessoas? Como... O que a psicologia pode explicar? Por que uma pessoa estudada, né? A doutora Sueli já começou a falar, mas o que uma pessoa estudada vai reverter esse trauma? Que é mais um trauma, né? Que a pessoa vai somar Sim. na própria vida. Uma pessoa dessa vai ter essa abertura, vai se abrir para um outro relacionamento, será? Qual seria a visão da psicologia? Vocês, meninas, o que vocês acham? A sua visão, Bárbara. Então, eu vou trazer um pouquinho de alguns termos da psicologia intercultural. Uhum. Existe um psicólogo canadense chamado John Barry que ele fala sobre a aculturação. E o que é isso? São justamente esses processos de mudança cultural e psicológica que ocorrem quando você se relaciona com culturas diferentes. E existem 4 tipos de aculturação. Existe a integração, a assimilação, a separação e a marginalização. Na integração, você mantém a sua cultura de origem ao mesmo tempo que você se abre para a nova cultura. Uhum. Na assimilação, você abre mão da sua cultura de origem e passa a viver somente a nova cultura. Uhum. Na separação é o contrário, você continua querendo viver somente a sua cultura mesmo estando inserido em outra. E a marginalização é quando você acaba perdendo as duas. Você não reconhece mais a sua cultura de origem, mas também não se encaixa de jeito nenhum na cultura nova. E aí acho que nessa história a gente pode ver justamente essa questão de se adaptar a uma cultura nova, porque para nós é muito chocante mesmo. Nossa, você ter que sentar junto com roedores para comer. Só que isso é uma cultura deles. E até que ponto você está disposto também a aceitar isso? E nesse caso a gente viu, foi um trauma muito grande, uma coisa que a pessoa não quis fazer, né? Uhum. Era muito chocante para ela. Então, realmente, exige um trabalho depois psicológico para se recuperar desse trauma. Claro que pode ser que em algum momento essa pessoa, se ela consegue sair dessa situação, consegue passar por um tratamento, ela consegue sim, talvez se abrir para uma outra relação, mas vai exigir um processo. Vai exigir realmente um trabalho ali para você... Tempo, né? Sim, Vai levar um tempo. E tempo é algo que eu venho percebendo que as brasileiras não sabem respeitar. Porque elas querem que a história, a mudança aconteça da noite para o dia, para ontem. Então, é como se aquela oportunidade que está aparecendo fosse a única. Né? E vem a questão também da cultura. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva, então eu tenho que aproveitar o que está aparecendo hoje. Então, isso também acaba abrindo uma brecha para que ela não venha enxergar os perigos que possam vir estar aparecendo. E aí... acontece os golpes, acontece toda essa bagunça. E o sonho da Jade, da novela Jade, acaba se transformando num pesadelo, não é mesmo? E eu iria trabalhar, no caso, com ela, se fosse minha paciente, a liberdade com responsabilidade. Porque ela é livre, só que ela é livre com responsabilidade. Quando ela se responsabiliza pela escolha dela, né? E ela não vai para a culpa, mas sim para a responsabilidade, ela consegue ampliar a consciência dela de visão de pessoa e de visão do mundo e da escolha que ela fez. Uhum. Então, ela se posiciona para ser agente também dessa história dela e não somente vítima. Uhum. Mas eu penso também nessa história, né, que eu acabei de dramatizar, que é bem o que a doutora Bárbara estava comentando. De repente, a gente fica à mercê, de repente, até essas pessoas, elas querem até que a gente sirva de escrava deles lá. Como ela falou, afazeres de casa, porque daí fica presa ali, usando a roupa que eles querem, do jeito que eles querem, eles se agregam de tudo que é nosso, e a gente fica presa, não tem como sair dali. Por quê? Ainda mais ela, que era uma pessoa sola, de repente poderia ter algum parente, não sei, mas ela foi lá para o outro lado do mundo, né? E daí, como vai fazer para voltar? Como vai fazer para se resgatar? Porque ali a autoestima acabou, né? E o algoz dela é o marido dela. Então, perante a lei, e lá o homem tem a voz mais ativa que a mulher já, né?
Então, ouvindo as histórias, dramatizando as histórias, eu fico imaginando como é complicado passar pelo processo de conseguir a documentação para ir embora, levar consigo uma quantia que foi juntada numa vida e depositada lá fora, né? Então, é uma vida, gente. Essa pessoa trabalhou, ela juntou aquela quantia, ela depositou tudo para lá. E aquilo ali foi o fim, uma linha, um fim que a gente não sabe o que aconteceu lá para frente. Entende? Então, foi feito tudo pela vontade da pessoa. É como a Bárbara falou. A pessoa, ela não foi colocada no carro jogada, ela foi porque ela quis. Uma escolha. Foi uma escolha. E daí, viu que não era, né, não era aquilo, mas como que ela vai fazer para voltar? O que acontece? Para onde que vai? Qual que é o fim? A gente não sabe. E como é importante a história. E daí eu estava pensando aqui a importância de você aplicar a sororidade, porque no momento que eu ouço essa história, na hora que eu ir conversar com alguém, eu lembrar disso também, né? Do que as outras mulheres vivem. Porque, na verdade, a gente não existe essa cumplicidade, essa reciprocidade umas com as outras, né? E se a gente ouviu essa história, a importância de estar divulgando isso, né? Para que a gente aplique mais isso na nossa vida, né? Essa cumplicidade, a escuta, de acolher essa história, né? De escutar o que aconteceu, para mim não cair também nesse golpe, né? Para mim não ser vítima também. Então, por isso que é um serviço de utilidade pública. Esse podcast, o maior podcast das Arábias. Lembrando que nós não estamos aqui para denegrir nenhuma cultura em prol de outra. E sim, nós estamos debatendo, trazendo a realidade que acontece nas redes sociais. São fatos reais. Para que você também, em algum momento, possa vir estar passando por uma história semelhante, né, ou parecida. Ou pode vir a acontecer. Então, aquela coisa de que aconteceu com uma conterrânea, que não vai acontecer comigo, ninguém está livre disso. Visto a questão da carta convite também, que a doutora Bárbara falou, que a pessoa, os riscos que tem da pessoa se colocar em prol de outra em nome do amor. Sim. Quando eu falo nas redes sociais, doutoras, assim, que amor em uma cabana não dá futuro, eu sou apedrejado nas redes sociais, porque muitas mulheres, e aí entra essa questão também da empatia, sororidade, né, que você comentou. Eu venho percebendo muitas que as brasileiras, elas não têm, elas não sabem o significado, o sentido dessa palavra ainda, para poder aplicar, porque o comportamento das mulheres nas redes sociais, nós sabemos que na natureza, naturalmente, as mulheres são competitivas entre si, né? Vocês são mulheres, vocês podem não me deixar mentir. Vocês são competitivas entre vocês. E esse espírito de competitividade, muitas levam para um relacionamento. Então, quando você percebe nas redes sociais o comportamento de muitas, quando, por exemplo, eu tenho um grupo fechado exclusivo no Telegram, quem estiver interessado em saber e quer aprender sobre a cultura árabe, é só me procurar nas redes sociais, lá no Instagram, me siga para não perder, me chame no particular, me manda uma DM que eu explico melhor a respeito desse grupo, que é exclusivamente feminino, e lá você vai aprender sobre a cultura árabe, porque quando você aprende sobre uma cultura, igual a doutora Bárbara falou, os 4 pontos, né? Poderia repetir para nós os 4 pontos? É a integração, a assimilação, a separação e a marginalização. Isso, então, ou seja, você tem que ter estar nítido esses 4 tópicos na sua cabeça a partir de hoje. De que forma você quer ser tratada, de que você quer ser vista nesse mundo, em outra cultura. Muitas vezes, igual a doutora Bárbara disse, que muitas vezes você não vai se sentir pertencente àquela cultura. Lembrando que imigrantes, posso estar errado, mas a doutora Bárbara pode até me corrigir se estiver errado, um imigrante, ele sempre vai ser visto e tratado como imigrante em qualquer lugar do mundo, certo? Sim, sim. E até aí tem outro ponto importante que daquela pesquisa do lugar que você vai. Pesquisar também sobre leis, direitos de imigrantes. Quais são os seus direitos nesse país?
E aí também falando um pouco mais geral, não só necessariamente da cultura árabe, mas isso tudo que a gente tá falando, isso pode acontecer com pessoas de qualquer nacionalidade, né? Uhum. E então, realmente, como que o imigrante é tratado nessa cultura, nesse país? Você tem algum direito? Porque existem casos absurdos em países da Europa também, de como imigrantes são tratados. Então, Sério? tem também bastante, assim, de casamentos, mas na Europa acontece mais de mulheres que têm filhos com europeus, acabam se separando e elas perdem os filhos pro pai. E elas perdem até o direito de ver os filhos. Olha. E daí entra também a Convenção de Haia, que é importante para quem quer sair do Brasil pesquisar, que é uma convenção que trata sobre essas questões internacionais mesmo, né? Quando tem essas relações entre dois países. Tem mulheres que são presas por tráfico internacional de menor quando saem com o seu filho do país sem a autorização do pai. E elas não sabem disso, elas simplesmente querem voltar para o Brasil, para casa, para o conforto, para onde elas têm, né, uma segurança maior. E perdem os filhos, perdem a guarda, mas isso acontece bastante na Europa. Olha. Então, assim, tem casos complicados em diversas culturas, né? Não é só relacionado à cultura árabe também. Que não é aquela fantasia. Que não é, por exemplo, a lâmpada do Aladim, igual nós começamos nossa conversa de hoje. Você não vai esfregar a lâmpada e vai sair um gênio, ele vai resolver todos, ou pelo menos 3 problemas da sua vida com esfregar de lâmpada. E claro que existem inúmeras possibilidades e oportunidades quando você sai do país. Só que você tem que ter consciência, você tem que saber aonde você está pisando, você tem que saber para onde você está indo, né? Então, assim, claro, oportunidades pode ter em qualquer lugar do mundo, mas assim, pesquisa, vai atrás, se informa e se precisar de ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, né? Isso também é importante. Importantíssimo, né, Sueli? Com certeza. É que às vezes a pessoa também não sabe aonde procurar essa ajuda. Às vezes a pessoa ela fica perdida. E relembrando também o episódio, acho que no primeiro que a doutora Sueli comentou, aquela parte que você também citou agora, das mulheres ser competitivas. Muitas, o homem faz aquela lavagem na cerebral da mulher tão forte que ela acredita em tudo que ele fala. E se a outra for falar alguma coisa contrária, ela vai achar que está com inveja, que não é com ela. Então, tipo, o que a outra falar, ela não vai nem dar confiança, porque ela fala, deve estar com inveja, porque eu tô indo lá para tal país, porque eu conheci pessoa, eu vou casar sim, eu vou. Ela tá falando, porque ela, né? Então, aquela parte que a doutora comentou, no primeiro episódio, é bem isso ali, a competitividade e o homem entra na cabeça. A voz, ela escuta o que ela quer ouvir, e a voz, ela tem poder, que a doutora comentou. Ela vai pela carência. Né? Isso, e ela entra na tua mente e você se fica cega. Então, a outra pessoa pode até te alertar, ela pode até procurar uma ajuda, mas ela tá focada, porque aquilo que é o interesse dela, ela não vai fugir daquilo. Ela tá vivendo aquilo, intensamente. Uhum. Então, isso é importante. Às vezes, até uma pessoa alertar, mas a outra pessoa não está disposta a ouvir. Porque aquilo que ela sabe, que ela sente, é a verdade para ela. A gente que está de fora está vendo aquilo acontecer. Mas a pessoa que está vivendo aquilo, ela é como se tivesse uma venda. Ela está cega. Daí que acontecem os golpes, daí que acontecem os grandes problemas. Né? Sim. E agora já sabem aonde procurar ajuda. Tem aqui agora nosso Shakeflix, então já se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, porque com certeza tem alguém próximo a você que está passando por essa situação e que está, nesse momento, precisando de uma reflexão. Uma reflexão. Então, assim, meninas, percebemos já qual é o perfil, né, da mulher que se deixa envolver com isso, se deixa se influenciar por essa situação, com base no relato consular, né? Viu? Até o gênio aqui quis sair da lâmpada já para mostrar, dizer que é verdade. Mas, assim, falando dessa questão do comportamento feminino, somado também com o que a Sônia falou, que os homens eles entram na mente delas e elas se deixam envolver. Nossa, é um trabalho, eu estava aqui refletindo agora, é um trabalho pesado esse, hein, de vocês psicólogas, hein? Sim. E tem gente que não valoriza o profissional psicóloga, né?
para poder trabalhar isso e quer resolver o problema, um trauma que muitas vezes a somatória de vários traumas de uma vez para assim, de uma hora para outra. Incrível isso, você entender a mente humana, né? É uma coisa fascinante isso. Eu estou honrado de ter a presença e a participação de vocês duas, que são psicólogas, né? Nossa, é maravilhoso. Estou assim fascinado, fascinado. E o que vocês têm a dizer? Um conselho. Vamos começar assim com a doutora Bárbara. Qual seria o conselho que você dá para as brasileiras que sonham em ter um companheiro, porém, devido à situação que possa estar vivendo no Brasil, mas quer viver em outro país, sonha em sair do Brasil, porque tem aquela questão do pertencimento. Muitas falam assim, nossa, eu sinto que eu nasci no lugar errado. Tem essa questão também. Tem. Eu tô no lugar errado, parece que um outro lugar, uma outra cidade me chama, parece que Dubai me chama, parece que Miami me chama, parece que Nova York me chama. Então eu tenho a sensação de que eu nasci no lugar errado. Então eu vou fazer de um tudo para poder ir para aquele ambiente. Chegando lá tem a questão do choque cultural. Sim. A questão da cultura. Qual seria o seu conselho que se pode dar para as nossas pérolas do deserto que já em algum momento passou pela cabeça de ir embora do Brasil? Abandonar a sua terra natal. Primeiramente, tá tudo bem ter esse sonho, né? Você sonhar com coisas diferentes, você querer buscar uma nova realidade. Mas faça isso com muita consciência. Com autoconhecimento. Uma mudança dessas de país, você se envolver com uma pessoa, exige uma preparação emocional muito grande. Então, se prepare emocionalmente, estude, pesquise, compreenda a outra cultura antes de dar esse passo. E pela história que você interpretou aqui hoje, né, da seguidora, a gente viu que mesmo assim, às vezes, você tá correndo algum risco. E nesses casos, não hesite em buscar ajuda, né? Quando você perceber que não tá legal, busque ajuda. Então, acho que meu principal conselho seria esse, de você se conhecer e conhecer aonde você tá pisando, para onde você quer ir. Legal. E estudem. Estudar não, como eu falo brincando, estudar não cai pedaço. Quando eu falo aqui, amor é uma cabana, não dá futuro, meninas, não é com um tom ruim, pejorativo. É porque, imaginou, meninas, um homem de um outro país, seja na Europa, ou seja em algum país do Oriente Médio, um país árabe, que, por exemplo, não tem as condições adequadas financeiramente. E ela, no Brasil, muitas vezes também não tem. Você acha que vai dar liga? Não estou falando que tem que ser interesseira, não é isso? Não me interprete mal. Mas tem que estudar. Será que aquele seu futuro companheiro vai te proporcionar, mesmo eu falando nas redes sociais que o homem árabe, ele é educado, criado para ser o provedor, para assumir as responsabilidades de um lar, onde a mulher ela assume o papel dela de mãe, de dona de casa, muitas vezes. Isso vem mudando culturalmente, né? Com a Sheikha Moza, tem mudando muito o comportamento das muçulmanas nos países árabes. Nós vamos falar num episódio específico sobre isso. Mas, vocês viram que interessante? Então tem que estudar. Igual a doutora Bárbara falou, estudar. Estudar não cai pedaço. Amor em uma cabana não dá futuro. Então reflita. Saiba escolher melhor o seu caminho. A gente tem o livre-arbítrio, né? Escolher qual caminho a gente quer seguir. E muitas não estão pensando com a razão, estão usando muita emoção. Por isso que vem acontecendo casos e mais casos de golpes e sequestros, igual a doutora Bárbara falou. Doutora Sueli, seu conselho, a sua mensagem. Eu diria para melhorar a autoestima, né? Ter um olhar diferente sobre o conceito de felicidade, né? E, como ela falou, buscar ajuda, buscar terapia, buscar um apoio do outro, né? Para que seja pautada essa escolha consciente e não uma escolha somente em si, mas uma consciência ampliada da escolha que ela está fazendo na vida. E para isso ela precisa de ajuda, porque a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de uma terapia, precisa de ajuda. E o seu conselho, Soninha, para as Habibits, as pérolas do deserto que estão assistindo
nosso terceiro episódio aqui no Shakeflix. Já se inscreva, hein, meninas? Se inscreva, compartilha, dê um joinha para o YouTube entregar para maior número possível de pessoas, que com certeza tem uma galera precisando. Qual seria o seu conselho? Eu penso assim, que tudo tem que ter seu tempo certo, né? Tem que ter o estudo com certeza, para não ter esse choque cultural. Em qualquer país, mesmo aqui na América Latina, se você for para o Paraguai, para a Argentina mesmo, porque é próximo, né? Somos irmãos, né? Tudo depende da adaptação, de conhecer, do querer. Mas antes se ame. Se ame a si próprio. Não entregue a sua vida para qualquer pessoa. O seu coração, a sua vida. Se cuide. Se ame em primeiro lugar. Seja você mesmo. Se basta. Que lindo. E com esses conselhos brilhantes, quero agradecer a participação aqui da doutora Bárbara. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Por trazer aqui para nós, né, um pouco mais a visão de como é o perfil, como é visto e tratada essa questão de carta-convite, essa questão dos consulados, dos países. Muito obrigado pela confiança. Quero agradecer também a doutora Sueli pela participação. Eu que agradeço. Também a nossa atriz, também pela brilhante participação aqui, trazendo e representando uma seguidora nas redes sociais. Lembrando que também nos próximos episódios nós vamos trazer outros casos reais e que você vai ficar perplexas. Então já se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui também, acompanhe todos nós nas redes sociais. Precisou de ajuda? Agora você já sabe a quem procurar, já sabe aonde buscar. Não precisa ter medo desse ratinho, não. Ele é inofensivo. Tá? Não precisa ter medo, é cultural. Até o próximo vídeo, Habibits.